Meus amigos, vamos falar hoje das ações do Banco do Brasil. E eu confesso a você que está me assistindo que eu demorei alguns dias para fazer esse vídeo, né? Eu sei que muitos influenciadores já soltaram na semana passada sua opinião sobre os resultados e eu tomei muito cuidado para fazer esse vídeo. Por quê? Porque tinha uma decisão pessoal muito importante que eu preciso compartilhar com vocês. Chegou o momento que eu decidi se eu vou vender as ações do Banco do Brasil ou não. Se eu vou vender ações do Banco do Brasil e trocar por ações de outro banco. Quem sabe um Bradesco, um BTG, um Itaú. Então nesse vídeo aqui você vai sair daqui com essa resposta. Porém, nós vamos juntos analisar o que está acontecendo. Não só o resultado que saiu na semana passada e veio pior do que eu imaginado, mas também vamos olhar os indicadores do banco. Porque as ações do Banco do Brasil caíram mais de 30% nas últimas semanas. E a gente vai entender o que está acontecendo e o que pode acontecer, inclusive, aí nos próximos meses, para que você que tem ações do Banco do Brasil possa enxergar se é oportunidade ou não manter as ações do Banco do Brasil ou até comprar mais ações, porque realmente a gente vai ver aqui, né, já te adiantando, as ações hoje, quanto aos seus indicadores, quanto ao seu valuation, com essa queda ficou extremamente barata. Mas nem tudo que está barato vale a pena a gente manter na carteira. A gente tem que entender qual é o cenário para os próximos meses, para que aí sim a gente possa tomar melhores decisões. Mas antes de mais nada, já vou fazer aquele velho pedido para você apertar o botãozinho de curtir. Se você gosta do canal Mestre da Riqueza, não esqueça de sempre estar ajudando a gente aqui. Aperta o botãozinho de curtir se você gosta do conteúdo que eu trago para você, tá? Mas antes de mais nada, então, vamos falar o quê? Dos resultados que saíram na semana passada sobre o primeiro trimestre de 2026. Foi um resultado muito aguardado pelo mercado, muitos esperavam uma melhora, mas infelizmente não veio como esperado. Veio pior, inclusive, do que o esperado. Vamos junto olhar linha a linha aqui, para que a gente possa também, né, depois, quando a gente olhar os indicadores, a gente possa ter uma decisão melhor se vale a pena manter ou não as ações do Banco do Brasil na nossa carteira. Bom, então peguei os resultados no próprio RI do Banco do Brasil. Se você não sabe como ter acesso, você vai lá no Google e coloca RI Banco do Brasil. Todas as empresas, todos os fundos imobiliários que estão em Bolsa de Valores, eles têm que disponibilizar esse relatório para vocês, tá? No caso das ações a cada trimestre e dos fundos imobiliários todos os meses. E aí você tem todos os dados ali disponíveis ou da sua ação ou do seu fundo imobiliário. Mas vamos lá, linha mais importante desse resultado, lucro líquido. Vamos direto para ele. Tá aqui, ó, lucro líquido ajustado. Nós, então, tivemos no primeiro trimestre de 2026 um resultado de 3,4 bilhões de resultado como lucro líquido, o que é muito dinheiro. Mas a gente tem que entender que uma empresa na Bolsa de Valores, ela tem que estar em constante crescimento, principalmente banco, né? Se você pegar o Banco Itaú, ele todo trimestre vem apresentando crescimento nos seus resultados. Já o Banco do Brasil vem derrapando. Olha lá, se a gente pegar o primeiro trimestre de 2025, ele teve 7,3 bilhões de reais. Aqui, então, nós tivemos uma queda de 53%. Ah, André, mas por que você está comparando o primeiro trimestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2025? Nós, quando avaliamos uma empresa, a gente tem que avaliar por trimestre, por período. Imagine você que eu olho uma loja, tá? Uma loja de rua. E aí eu vou comparar o primeiro trimestre de 2026, que é um período ruim, as pessoas estão pagando IPVA, IPTU, o ano está virando, as pessoas estão meio sem dinheiro ainda, com o final do ano, que as pessoas já ganharam ali o seu 13º, tem Natal, então essa loja tende a vender muito mais no quarto tri de 2025 do que no primeiro tri de 2026. Então entenda você que a gente sempre tem que fazer comparativos por trimestres, tá? Ou por anos. Então aqui no caso a gente está comparando o primeiro trimestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2025. E a gente vê uma queda absurda no lucro de 53%. E isso, claro que a gente vai olhar aqui, foi muito impactado principalmente pela inadimplência. O Brasil passa por um momento difícil, a gente tem hoje recorde de empresas pedindo recuperação judicial, a gente tem recorde de pessoas no Serasa, recorde de pessoas inadimplentes, a dívida do brasileiro vem aumentando a cada dia. Então, se a gente olha a economia do país, a gente vem passando por um momento difícil. Em contrapartida, a gente tem o Banco do Brasil financiando muitas pessoas e principalmente o setor agro brasileiro. O agro no Brasil é responsável pela
riqueza, pela produção de riqueza, em torno de 25%. É muito forte o agro brasileiro. E o Banco do Brasil, que sempre esteve muito próximo do agro, vem sofrendo bastante. Por quê? O agro, nesse momento, passa por uma época muito difícil. Nós tivemos quebra de safra, nós tivemos problemas climáticos, as commodities, milho, soja, estão em baixa no mercado internacional. O dólar caiu, nós temos o agro brasileiro exportando muito. Quando o dólar cai, isso é ruim, você diminui o lucro ali do agro. Então tudo isso traz o quê? Um cenário difícil. E a gente tem que lembrar que também o agro depende de importar fertilizante, e aí a gente tem um fertilizante hoje mais caro, porque você tem hoje conflitos entre Ucrânia, Rússia, Irã, Estados Unidos impactando o mercado internacional, deixando o petróleo mais caro. Então o transporte feito até o Brasil fica mais caro, o produto fica mais caro. Nós temos as máquinas, as peças, tudo mais caro. Então ficou um cenário muito difícil para o produtor agro. Em contrapartida, nesse momento difícil, ele se vê obrigado o quê? A pegar um empréstimo. Aí ele vai até o Banco do Brasil, pede um empréstimo. Os juros hoje no Brasil em 14,5% e há meses atrás em 15%, deixam um empréstimo extremamente caro. Então imagine você que você está pegando aí hoje um empréstimo a mais de 15% ao ano, né? Partindo de uma taxa Selic a 15%. Você tem que faturar muito mais. Mas lembra que eu contei a historinha que os custos estão mais caros, fertilizante, combustível, maquinário, ao mesmo tempo você teve problema de safra, o clima está ruim, quebra de safra, a commodity está valendo menos, seu produto vale menos no mercado. Então olha o cenário difícil que esse produtor agro está enfrentando. Muitas vezes ele chega lá no Banco do Brasil e fala, olha, eu sei que eu peguei um empréstimo com você, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo te pagar, eu vou ficar inadimplente até o momento que eu consiga pagar ou a gente fazer uma renegociação. Tá, dito isso, o Banco do Brasil teve um grande problema nos últimos semestres e trimestres com o aumento na inadimplência. Ou seja, você empresta dinheiro, esse dinheiro não volta e você é obrigado a pegar parte do teu lucro e cobrir esse buraco. Então, nós vamos entrar numa linha aqui muito importante do Banco do Brasil que se chama custo de crédito. E olha como aumentou. No primeiro trimestre de 2025, nós tivemos um custo de crédito de 10 bilhões de reais. Agora, no primeiro trimestre de 2026, subiu para 18 bilhões de reais, um aumento de 85%. Então, o Banco do Brasil está tendo que tirar boa parte do seu lucro e provisionar para possíveis perdas, principalmente ligado ao setor agro, para que, enfim, mantenha o banco saudável. Então, esse problema de inadimplência, de calotes, está afetando demais o Banco do Brasil. E era esperado que neste trimestre pudesse haver um sinal de melhora, mas não. O sinal veio de pior e uma piora muito grande. Você vê aqui, 85% de aumento no provisionamento para possíveis perdas, possíveis calotes. E isso tudo está ligado à economia brasileira, meus amigos, não se enganem. A economia do Brasil passa por um momento muito difícil. E os juros estando muito altos também não ajuda a nossa economia. Então a tendência é que essa linha custo de crédito continue atrapalhando bastante os resultados do Banco do Brasil. Porque se a gente entender aqui, né, o Banco do Brasil ele fez um trabalho interessante, tá? Ele aumentou as suas receitas, fez um trabalho interessante, mas, infelizmente, a gente tem aqui essa questão da inadimplência atrapalhando muito o Banco do Brasil e não foi dessa vez que a gente viu uma melhora, muito pelo contrário, a gente viu uma piora e isso impactou demais aqui a queda no lucro que veio aqui para 3,4 bilhão de reais, muito abaixo do esperado pelo mercado. Bom, olhando o ROI, que é o retorno sobre investimento, o Banco do Brasil sofreu muito aqui nesse trimestre. A gente vai ver que o ROI caiu de 16,7% no primeiro trimestre de 2025 para algo próximo de 7,3% no primeiro TRI de 2026. Então, o retorno sobre investimento, que é uma linha importante que o mercado olha, quanto que eu estou investindo para buscar retorno para o banco, caiu muito, né? E abaixo de 10% para bancos é ruim. Então, a gente entende que o Banco do Brasil está passando aqui por uma temporada muito difícil. Agora, o que impactou muito aqui o resultado do Banco do Brasil e a visão negativa do mercado para esse resultado foi o guidance. O guidance é a perspectiva do próprio banco quanto aos seus resultados até o final do ano. Então nós tivemos revisões mais pessimistas e o mercado até esperava que pudesse ter uma revisão, mas não uma revisão tão negativa. Vamos dar uma olhada aqui no guidance direto do RI do Banco do Brasil, tá? Então todas as linhas aqui de empréstimos para pessoas físicas, empresas e agronegócio foi mantido. Ele espera obter o mesmo nível de receita, tá?
E aí nós vamos vir aqui para a linha do custo de crédito, né? Que é aquele famoso provisionamento. Quanto esperado eu tenho de possíveis calotes, ou quanto eu vou ter que provisionar para isso. Então nós temos aqui um custo de crédito há meses atrás que o banco projetava que iria gastar em torno de 53 a 58 bilhões de reais e agora foi revisado para 65 a 70. Ou seja, a própria administração do banco entende que o cenário vai ser mais difícil do que o esperado. E isso vai bater aonde? Vai bater no nosso lucro líquido, não tem jeito. Se eu estou aumentando meu custo de crédito, eu tenho que reduzir a perspectiva do meu lucro líquido. E foi isso que eles fizeram. Ó. A perspectiva era de 22 a 26 bilhões de reais de lucro, e aí o Banco do Brasil já diz que o esperado agora fica entre 18 e 22, e pode ser que mude também no próximo trimestre. A gente vai ter que esperar o próximo resultado. Mas o mercado já esperava uma piora, mas não uma piora tão grande. O próprio banco diz que não vai atender a perspectiva de lucro para os acionistas que ele tinha projetado há 3 meses atrás, ou há 6 meses atrás. Então, o próprio banco já está dizendo, nós vamos enfrentar temporadas difíceis pela frente. Bom, o lucro caindo, é óbvio que os dividendos devem ficar mais magrinhos também daqui para frente. Então, você que é investidor de Banco do Brasil e estava acostumado a receber em torno de 8 a 9% ao ano de dividendos, saiba que nos próximos trimestres você vai ter que receber menos. A direção está apertando ali, está deixando mais magrinhos os dividendos, porque é claro, né? O lucro caiu, você não pode ficar remunerando os seus acionistas com o mesmo nível de dividendos. Então a gente vê aqui claramente que os dividendos devem cair bastante. Olha lá, JCP dividendos em milhões. No primeiro trimestre de 2025, o banco pagou 2,7 bilhões de reais e agora vai pagar 866 milhões de reais. Então a gente vai ver aqui uma queda bem forte em relação ao pagamento de dividendos. Você vê aqui, ó, por ação, 48 centavos por ação de dividendo no primeiro trimestre de 2025 e agora caiu para 15 centavos de dividendo por ação. Então, você que está acostumado a receber muito dividendo em Banco do Brasil, saiba que o banco passa por um momento difícil e você também vai receber menos dividendos quanto a isso. Mas vamos dar uma olhada nos indicadores, porque a gente viu o resultado agora, mas a gente tem que entender também como é que ficou o valuation da empresa nesse momento. Então, hoje as ações do Banco do Brasil negociam por volta de R$20, tá? Eu esperava que as ações pudessem cair mais com o resultado. Mas não foi o que a gente viu, as ações nem chegaram a cair muito. Então fica claro que o mercado já tinha precificado essa queda de 25, 26 reais para 20 reais, contando com o resultado que veio. Eu achei que as ações iam cair para 18, 19. Bom, a gente vai falar mais sobre isso mais para o final do vídeo. Mas enfim, as ações negociam hoje muito próximo de 20 reais. A gente vê aqui um PL, preço sobre lucro para a empresa, de 9,37. Lembrando, o que é o preço sobre lucro? Imagina o seguinte, tá? Caso o Banco do Brasil repita o seu lucro do passado, que não veio muito bom, para o futuro, você demoraria cerca de 9 anos para recuperar 100% do seu investimento. Um PL abaixo de 10 para banco, eu acho interessante, tá bom? Então, o valuation de Banco do Brasil olhando o seu lucro tá interessante. Claro que se melhorar o resultado para frente, o Banco do Brasil conseguir subir o seu lucro, você vai recuperar o seu dinheiro em menos tempo. Então esse PL pode mudar, pode vir para 6, 7, mas o banco também tem que melhorar o seu resultado, tá? O seu preço sobre valor patrimonial, que mostra quanto eu estou pagando pelo patrimônio, abaixo de 1 significa que eu estou pagando menos pelo patrimônio do Banco do Brasil, e aqui 0,62 mostra que a gente está comprando todo o patrimônio do Banco do Brasil com aproximadamente 40% de desconto. Então você hoje consegue comprar o patrimônio de Banco do Brasil muito barato, digamos assim. Se a gente olhar o PL e o PVP, a gente vê que a empresa hoje negocia com um valuation muito atrativo. O que não quer dizer que o que está barato não possa permanecer barato por mais tempo, tá? Bom, dividendo na tela, 4% aqui, né, nos últimos 12 meses, e pode ser que caia um pouco, inclusive, nos próximos meses. Agora, algo muito importante que eu vejo aqui nesse gráfico, nós vamos separar aqui em 3 blocos, tá? Aqui em 2020, a gente vê, 2019 para 2020, que o Brasil passava por uma temporada nova, tinha um presidente novo na época do Bolsonaro, com Paulo Guedes, ministro novo da Economia, né, uma perspectiva boa, reforma da Previdência ali no radar dos brasileiros, tinha tudo para o Brasil ir bem, mas aí nós tivemos o quê? Um movimento de pandemia, o Brasil ficou fechado, o mundo ficou fechado, a Bolsa derreteu, passamos por vários momentos de circuit breaker, quando a Bolsa tem que desligar, porque senão pode entrar em caos. Enfim, as ações do banco caíram aqui de R$18 praticamente, né, para baixo de 10, né, 9, 8 reais, e foi um período muito difícil. Porém, a empresa, aos poucos, ela veio se recuperando, mas a gente tem que entender, ó,
que ela demorou aqui quase 3 anos para recuperar ali o preço que ela vinha negociando em 2020 de R$ 15, né? Ela veio recuperar aqui por meados de fevereiro de 2023, então demorou de 2 a 3 anos, tá? Mas recuperou, demorou um pouco, mas recuperou. E depois ela veio subindo constantemente com a melhora dos resultados ali em 2023, 2024, porém chegou aqui em 2025, a gente vê que a empresa ela tomou um tombo forte, foi o recorde histórico, ela bateu quase R$ 30 e ela tomou um tombo muito forte, veio para baixo de 20, veio para R$ 18 aqui em setembro de 2025. Foi ali que começou o problema da inadimplência com o agro, e aí o mercado já entendeu que o Banco do Brasil passaria por uma zona muito turbulenta, muito difícil, e as ações caíram bastante, tá? Em contrapartida, a ação tentou tomar um fôlego aqui em fevereiro de 2026, mas eu já dizia para vocês, foi um movimento muito especulativo, porque a gente tinha muitos estrangeiros saindo da Bolsa dos Estados Unidos, entrando em mercados emergentes, e um desses mercados é o brasileiro. Então nós tivemos grandes ações como Petrobras, as ações do Banco do Brasil, Itaú, que tem muita liquidez e os gringos gostam, subindo. E o Banco do Brasil veio aqui tomar fôlego para casa dos 25, 26 reais. Porém, aí, quando esse mercado especulativo entendeu que o Banco do Brasil ainda passava por um momento muito difícil, as ações recuaram novamente para R$ 20. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Nós tivemos uma grande queda em 2020 e depois uma boa recuperação. Nós tivemos uma grande queda aqui em 2025 e aí tomamos um movimento curto de recuperação mais especulativo. Agora nós tomamos mais um grande tombo. Porém, a ideia é que o Banco do Brasil consiga se recuperar nos próximos trimestres, consiga fazer um trabalho melhor, eu também acredito nisso, e aí a gente pode ter um novo respiro. Só que esse respiro pode demorar 2, 3 anos. A gente pode ver as ações do Banco do Brasil surfar aqui uns R$ 30, talvez em 2027, 2028, pode demorar um pouquinho, mas eu acredito, olhando até o histórico pelo gráfico, que isso possa acontecer. Agora, olhando mais a fundo os indicadores, o PL hoje em 9,37, a gente vê que ele está bem próximo aqui de 2018, 2019, tá? Então, com a melhora dos lucros nos próximos meses, a gente pode ver o Banco do Brasil trabalhar com um PL melhor aqui, né? É mais atrativo, próximo aqui de 2023, 2024, tá bom? Agora, seguindo para o PVP, a gente entende que hoje o patrimônio negocia um valor muito barato, tá? Ele negocia aqui muito mais barato que em 2016, quando o Brasil estava saindo de um período ali de época da Dilma, com impeachment. Nós trabalhamos hoje muito próximo aqui da pandemia, ó, em 2021, 2022. Então, se a gente olhar hoje o PVP, ele está trabalhando em cenário de muito problema, um caos muito grande. O mercado já precificou isso. O patrimônio hoje negocia muito abaixo do que ele vale, 40% de desconto. Quanto aos dividendos, claro, vai ficar muito abaixo aqui, né? 4%, porque realmente o lucro está muito apertado. E muito apertado, a gente vê que um lucro muito apertado vai bater, claro, que na margem líquida, né? A margem líquida hoje em 3,88, está muito apertadinha, muito abaixo da sua média, que é de 9,6, porque realmente o custo do crédito, que é o custo sobre a inadimplência, está pressionando demais o lucro líquido do Banco do Brasil. E o ROI, que a gente já falou também, hoje em 6,6, próximo de 7, muito abaixo de 13,5, que é a média da empresa, também muito afetado aqui pelo cenário, pela inadimplência do agro. E aí, para melhorar a inadimplência, a gente tem que entender um pouco da economia. Qual a perspectiva para os juros? Qual a perspectiva para os próximos meses? A gente passa por um cenário de uma eleição que deve ser muito apertada. Até então nós temos dois grandes nomes, que é o Lula e o Flávio Bolsonaro. Recentemente o Flávio Bolsonaro teve aí envolvido com questão ao Banco Master, tudo isso aí atrapalha a imagem dele, mas vai ter muita água pela frente, até outubro aí que são as eleições, e a gente, enfim, vai ficar navegando nesse mar turbulento aí eleitoral, político até lá. Mas enfim, olhando os dados que a gente tem em mãos hoje, que é do Banco Central, qual a perspectiva para os principais indicadores econômicos do Brasil? Aí a gente vai olhar aqui o IPCA, que é a nossa inflação. Então, há 4 semanas era de 4,8, há uma semana 4,91 e novamente nós tivemos uma alta, ó, 4,92 nessa semana, no dia de hoje, inclusive, que eu gravo. Esse relatório saiu, tá? Então hoje, dia 18 de maio, nós temos aqui uma perspectiva de inflação ainda pressionando bastante o Brasil.
tá? Bom, enfim, o dólar deve se manter aqui próximo de 5,20, tá? Então a gente ainda tem uma oportunidade para quem está olhando o dólar. E a Selic, que é a nossa taxa de juros, a perspectiva, quando estava em janeiro de 2026, era chegar em dezembro próximo a 12, já não temos mais esse cenário, justamente pela inflação. Então, a perspectiva é de fechar uma Selic em 13,25. Então, ainda tem um espacinho para cair. Lembrando que toda semana isso aqui pode mudar, mas o Banco Central se vê muito limitado a cortar os juros pela força da inflação que nós temos hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, principalmente devido ao aumento do petróleo com esse conflito entre Irã e Estados Unidos. Agora eu peguei os principais bancos e coloquei alguns indicadores importantes para que a gente possa fazer um comparativo entre eles, tá? E aí aqui juntos eu vou te dar a minha visão sobre esses bancos. Bom, coloquei o BTG, o Itaú, o Santander, o Bradesco e o Banco do Brasil. O PL, já expliquei para vocês o que é o PL, preço sobre lucro, mostra que hoje o banco BTG ele está mais caro do que os outros bancos. E é normal porque ele é um banco de crescimento também, e ele cresceu muito nos últimos anos. Então o mercado avalia que hoje, para você comprar cotas do BTG, você estaria pagando um pouco mais caro. Tá? O Itaú aqui vem em 9,6, o Santander é um pouco mais barato, 7,6, o Bradesco em 7 e o Banco do Brasil em 9,3. O Banco do Brasil, que sempre performou com o melhor PL nos últimos anos, frente aos outros bancos, ele cai um pouco agora de posição, porque o seu lucro realmente veio abaixo. E nós temos um Bradesco tomando frente aqui, porque o Bradesco vem numa recuperação, o seu lucro melhorou bastante nos últimos trimestres e hoje, olhando pelo seu valuation, quanto ao PL, ele está mais atrativo. O seu preço sobre valor patrimonial, o Banco do Brasil disparado é o mais barato, suas ações caíram muito, o seu patrimônio continua valioso, 0,6 mostra que o Banco do Brasil negocia muito barato frente ao seu patrimônio. E aí nós temos aqui o Santander a 0,78 e o Bradesco 0,91 também negociando abaixo de 1. Já o Itaú, que é um banco que subiu muito, né, se valorizou muito nos últimos trimestres, e o BTG a mesma coisa, negociam com um patrimônio um pouco mais caro. Dividendo na tela, a gente vê que o BTG é o que menos paga, por justamente ser um banco de crescimento. É esperado que a gente tenha uma valorização maior nas suas ações, porém, em contrapartida, a gente tem menos dividendo. O BTG, boa parte do lucro dele, ele reinveste em crescimento. Já os outros bancos não tem muito para onde crescer, então eles remuneram melhor o acionista com dividendos, tá? E aí nós temos aqui hoje o Bradesco pagando mais, 8,9%, já o Itaú colado ali com 8,69%, o Santander pagando bem também 8,4%, e o Banco do Brasil desabou os dividendos para 4%, porque o seu lucro caiu muito, não faz sentido manter os dividendos muito altos. Margem líquida na tela, né? Hoje o BTG tem uma margem muito maior, trabalha com produtos também que ele consegue ter uma margem mais assertiva, maior no caso, principalmente ligado a investimentos. E aí nós temos o Itaú também trabalhando ali acima de 10%. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma margem acima de 10%, então o Itaú também atende esse requisito. Os outros três bancos ali abaixo, mais detalhe, Banco do Brasil muito apertado pela linha de custo de crédito, pelos gastos que está tendo com provisionamento de inadimplência, isso corrói muito o seu lucro, tá? A liquidez corrente aqui é melhor hoje para o Itaú, tem mais grana em caixa ali para fazer movimentações e manter sua segurança. Retorno sobre investimento hoje, o BTG consegue trazer 23%, eu gosto acima de 10%, o Itaú 21% também está excelente. Nós temos um Santander ali 10%, o Bradesco em 12,9%, tá? O Bradesco melhorou muito aqui nos últimos trimestres, o Bradesco que também passou por um momento muito difícil, ligado à inadimplência também, tá? E veio fazendo um trabalho de muita qualidade, melhorou muito o seu resultado e a gente espera que o Banco do Brasil faça o mesmo. O ROI de Banco do Brasil aqui também apanhando bastante. Bom, olhando aqui, claro que eu vou entender que o Banco Itaú é o banco de maior qualidade, é o banco de maior segurança para quem quer dormir tranquilo. O BTG é aquele banco de maior crescimento, mas que vai pagar menos dividendos. E eu entendo que o banco mais barato, pagando bons dividendos e que vem numa força de recuperação, ele é o Bradesco. Banco que passa por um momento muito difícil, mas está muito barato, Banco do Brasil. E o Santander, particularmente, eu não gosto muito, como acionista não me interessa muito, mas é um banco que está atrativo, pagando bons dividendos em relação ao seu valuation, ok. Mas não colocaria ele dentro das minhas preferências. Bom, minha conclusão, quanto ao Banco do Brasil no caso. Eu pensei muito o que eu ia fazer, eu conversei com alguns outros especialistas, amigos, né? O Banco do Brasil hoje, olhando o valuation, a gente viu aqui que está muito atrativo. A perspectiva não é de recuperação imediata, deve demorar um pouco, porque a economia brasileira passa por maus bocados, a gente tem um ano de eleições, o cenário ainda está meio nebuloso,
Mas quando a gente olha o valuation de Banco do Brasil, ele realmente está muito barato. Então qual era a minha ideia? Vender Banco do Brasil e colocar em BTG, buscando mais crescimento, visto que eu já tenho uma boa posição em Banco Itaú, ou vender Banco do Brasil e colocar numa empresa que está em recuperação e pagando bons dividendos, que é o Banco Bradesco. A princípio, eu vou manter minhas ações do Banco do Brasil, porém eu não decidi se eu vou aumentar a posição. Pelo que eu estou percebendo, o mercado já estima que o valor de Banco do Brasil deva ficar entre 18 e 20 reais. Por que eu afirmo isso? Mas não tenho certeza. Porque o Banco do Brasil postou seus resultados, veio muito abaixo do esperado, mas as ações seguraram ali nos 20 reais. Então eu entendo que o espaço para cair está limitado. A gente tem mais chance para o Banco do Brasil subir nos próximos trimestres se melhorar os resultados do que cair. Porque eu acredito que o banco, o mercado já entendeu que o piso seria ali entre 18 e 20 reais. Então eu entendo que se o banco conseguir fazer um trabalho legal igual o Bradesco, a tendência é que ele volte para 30 reais. Porém, deve demorar. Como a gente viu ali o histórico de gráfico, deve demorar 2, 3 anos, não é algo imediato. Quanto aos seus dividendos, se o lucro melhorar, a tendência é de melhor, tá bom? Então, a meu ver, eu ainda estou segurando ações do Banco do Brasil, mas pode mudar. Fica atento aqui no meu canal, esteja inscrito. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, porque essas próximas semanas pode ser que eu mude de ideia. Eu ainda estou estudando, por isso que eu demorei para fazer esse vídeo, tá? Eu decidi segurar, eu estava com uma tendência a vender e trocar, mas eu decidi segurar, posso conversar com alguns especialistas, também amigos, e a gente entende que as ações estão muito baratas. Mas eu vou estudar um pouco mais a fundo para ver o que eu vou fazer. Mas quero saber de você também, o que você decidiu ou vai decidir fazer com as suas ações do Banco do Brasil. E qual a melhor ação de banco na sua opinião, no seu conceito, tá? Comenta aqui embaixo comigo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.